comentário. Neste momento, Renan Calheiros está dando uma entrevista que a gente vai acompanhar aqui um trechinho em cadeia com a Globo News. Daqui a pouco a gente retoma um contato com o Tasso. Vamos acompanhar aqui. São a separação e a independência dos poderes. E vamos aguardar a decisão do Sul. Se eu gritar, eu saio do tom. Esse Renan Calheiros, numa entrevista, é aquela com uma correria. A gente vai tentar entender o que ele está falando aqui. Vamos tentar. Olha, há uma decisão da mesa diretora do Senado Federal que precisa ser observada do ponto de vista da separação dos poderes e do afastamento a 9 dias do término de um mandato de um presidente de um poder por decisão monocrática. É isso que tem que ser observado. Com equilíbrio, quando no país há uma decisão da mesa diretora do Senado que precisa ser observada, tomando como norte a separação e a independência dos poderes. Os senadores de oposição estão falando que é uma desobediência ao Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Judiciário. Alguma coisa mais? É uma desobediência, segundo os senadores? Não, eu já como presidente do Senado Federal me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando um a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os supersalários no Legislativo. Ele concedeu uma liminar e me obrigou a citar um a um. E eu citei um a um, que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Um abraço. Bom, tá aí então o senador Renan Calheiros com uma crítica ao ministro Marco Aurélio, e porque ele disse foi o seguinte, a mesa diretora do Senado decidiu então que irá aguardar a deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal para cumprir a decisão liminar que o ministro Marco Aurélio deu ontem de afastar o presidente do Senado. Vamos tentar aqui mais uma vez. Isso é da democracia. Eu acho que há 9 dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia, sinceramente, merece isso. Como é que fica a PEC 55, senador? Como fica a PEC 55? Tá aí então o senador Renan Calheiros. A Basília Rodrigues está lá, pode descrever para a gente aqui o que está acontecendo. Basília. Muita confusão, né, Fernando? O senador Renan veio anunciar, então, essa decisão da mesa de que não vai ter substituto até uma decisão final do plenário do STF. Ele reforçou que foi uma decisão monocrática, individual de Marco Aurélio até aqui, e fez essa defesa por uma decisão de todo o plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo aí a gravidade e, enfim, a delicadeza desse tema, né, afastar o presidente do Senado. E aí depois ele voltou para falar sobre a tramitação da PEC do teto dos gastos públicos num tom até mais raivoso. Ele disse que não vai comprometer o calendário que foi fechado com oposição e com governistas quanto à votação da PEC. Então, é aquela estratégia, apesar de ministros lá no Supremo concordarem com a tese de Marco Aurélio Melo de que Renan deve ser afastado do cargo de presidente do Senado, advogados do Senado acreditam que ainda dá para reverter essa decisão no plenário amanhã, levando em consideração que vai ser colocado ali a votação de todos os integrantes da Suprema Corte. E uma vez mantido Renan na presidência, não há chance de mexer no calendário da PEC do teto dos gastos públicos. A dúvida é saber se, ficando Jorge Viana, ele vai ou não mexer no calendário da votação.
Conversando aqui com consultores do Senado, Fernando, eles explicam que Jorge Viana, se quiser, pode tirar a PEC do teto dos gastos públicos da pauta. Pode não chamar a PEC para votação. É como se a PEC continuasse ali inscrita para votação, mas o presidente, tendo controle da casa, não a chamaria para essa votação marcada para o dia 13. Mas como o Jorge Viana é considerado um senador petista, porém moderado, ele é muito próximo de outros integrantes da mesa diretora que são do PMDB, como Renan Calheiros, Romero Jucá, há uma avaliação de que ele não faria isso, ele manteria a tramitação normal da PEC do teto dos gastos públicos. Ele, no entanto, afirma que só vai tomar essa decisão depois de uma reunião com a mesa diretora e agora depois de uma decisão final do plenário do STF. Então, tem muita pressão. Pressão da oposição, principalmente do PT, que acha que é inviável votar a PEC nesse clima de tensão que está aqui no Senado. Fernando. Põe clima de tensão nisso aí, e aí eu queria só destacar o seguinte aqui, Basília, do que disse Renan sobre o ministro Marco Aurélio, né? Ele disse assim, quando foi cogitado acabar com super salários, ele disse que parece tremer na alma, se referindo aí a Marco Aurélio, disse ainda que a democracia no Brasil não merecia este fim, tentando afastá-lo 9 dias antes do seu mandato. Bom, mirou e acertou então o ministro Marco Aurélio, né? Pois é, na decisão ontem do Marco Aurélio, a gente leu ali que entre os argumentos, além da pendência de tal processo lá no Supremo, já tem uma maioria para retirar Renan do cargo, mas aí um pedido de vista, de julgamento, nessa decisão o Marco Aurélio disse que iria tirar Renan da presidência do Senado porque a permanência dele acabava ensejando manifestações de toda a ordem, e aí ele está se referindo também às manifestações de rua, e a permanência acaba comprometendo uma segurança jurídica. Então, o juiz ele não fez ali um juízo de valor, a gente diz, ele não deu uma opinião forte nessa decisão, apesar de o fator prático, né, a decisão já ser forte por si só. Ele botou argumentos como está ensejando manifestações de todo tipo e está comprometendo a segurança jurídica, a permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado. Mas aqui o tom de Renan foi bem pessoal. Ele afirmou que toda vez que o Congresso fala em acabar com os super salários, aí o lado de lá da justiça é que se incomoda, Fernando. Tá certo. Basília, obrigado e até daqui a pouco, porque o clima realmente está tenso no Senado hoje. E aí fica a questão, né? Bom, poderia um réu presidir a casa, o Senado? E poderia ser, porque, na verdade, sendo presidente do Senado, na linha sucessória poderia ser o presidente da República. Tudo isso não estaria acontecendo agora se não fosse o pedido de vista do ministro Dias Toffoli quando foi discutido no Supremo Tribunal Federal a questão de um réu não poder ser réu, aquele que está na linha sucessória da presidência. Tudo isso por causa desse pedido de vista, daquela discussão que já estava 6-0, e o ministro então pediu vista, e aí tá aí a confusão dada então. Vamos fazer o seguinte, vamos pro